Buenas, tudo bem? Meu nome é Rafa. Quanto tempo, né? Caso tu não lembre, meu nome é Rafa, o Guri também, como tu quiser. Sei que faz muito tempo que eu não posto vídeo por aqui, mas estou de volta. E dessa vez é pra ficar, pelo menos assim eu espero. Tô de volta para te falar sobre história britânica, cultura britânica, dicas de viagem para Londres e para o Reino Unido todo. Então, se tu é novo por aqui, já te inscreve e ativa as notificações também, tá? E bem-vindo! E caso tu esteja aqui de volta, obrigado pela paciência. Né? A gente vai falar hoje sobre The Crown, como tu viu no título do vídeo. O que é verdade, o que é ficção na quinta temporada de The Crown. Se tu é novo por aqui, eu já tenho outros vídeos onde eu falei sobre as 4 primeiras temporadas e eu também fiz um vídeo chutando algumas coisas que eu achei que fosse aparecer na quinta. Então não deixa de ver também, porque tem algumas coisas que apareceram, mas nem tudo é o que apareceu também. Então tem outras coisas de história da monarquia que tu só sabe aqui. E tem muitas que tu sabe primeiro aqui, né? Eu tenho uma playlist, inclusive, com vários vídeos sobre a realeza britânica e algumas histórias que apareceram nessa temporada eu já contei faz tempo, então não deixa de dar uma explorada a fundo, tá? Também tem um passeio sobre a realeza britânica aqui em Londres, que eu tenho certeza que tu vai gostar. E antes de falar mais sobre os pontos dessa temporada, deixa eu só dar o meu pitaco no que eu achei da temporada em si. Eu, particularmente, achei ela bem ruim. A pior até agora, pra ser bem sincero. Acho que ela era muito escura. E também achei um roteiro meio lento de forma geral. Algumas coisas demoraram muito para se desenvolver. Outras, pra mim, nem precisavam estar ali, sinceramente. Então, de modo geral, pra mim, foi meio do que, sabe, fiquei animado. Mas, enfim, não é pra isso que eu tô aqui, mas sim pra te falar mais sobre os fatos e os não tão fatos assim do que a gente viu nessa temporada. Vamos começar então? Bem importante te lembrar, é claro que vai ter muitos spoilers aqui, então se tu não viu a quinta temporada ainda e não quer spoiler, não assiste esse vídeo agora, bota na tua listinha ali pra tu assistir depois. Acho que dá pra começar com um dos que eu mais recebi perguntas lá no meu Instagram, @gurinlandor, que é se o Charles realmente tramou pra tirar a rainha do trono, como a gente viu no primeiro episódio. No episódio, mostra eles tentando esconder uma cópia do Sunday Times, do jornal, que teria publicado uma pesquisa dizendo que a rainha deveria abdicar o trono. Bom, agora falando mais sobre os fatos. Teve uma pesquisa que foi publicada no jornal um ano antes do que mostra na série, então a data não fecha, né? E nessa pesquisa, no comecinho de 1990, mostra, na verdade, um favoritismo à monarquia, tanto em relação à rainha, quanto em relação ao então príncipe Charles também. E falava que 47% das pessoas concordava que a rainha deveria abdicar em algum momento. Não era que deveria abdicar hoje ou amanhã, era em algum momento. Mas o principal que eu quero lembrar é disso, que fala que é a favor da monarquia. 9 entre 10 pessoas é favorável à monarquia e favorável à rainha e ao Charles. Então, era bem pró-monarquia, não era falando da síndrome da Rainha Vitória, não teve nada disso mencionado na matéria realmente. Então, o John Major, inclusive o primeiro-ministro, ele tá vivo ainda, né? E ele citou isso e disse que não sabe de onde tiraram essa história e que é uma pena que a Netflix não aceitou colocar no começo que aquilo era obra de ficção, porque não é verdade. E não tem nada disso que tenha de fato acontecido. Outra pergunta também que eu recebi na caixinha que eu abri lá no meu Instagram foi se a Diana realmente gravou as entrevistas por uma fita, né, usando um amigo dela, como mostra lá na série. E sim, foi realmente isso. Esse livro, inclusive, do Andrew Morton, eu recomendo a leitura porque ele é muito bom e eu usei muito ele como base de pesquisa para fazer o passeio da realeza que eu guio aqui. E foi bem como mostra na série mesmo, sabe? Aquele discurso aconteceu da rainha, onde ela chama o ano de 92 de Annus Horribilis. Realmente aconteceu, foi no Guildhall, aqui em Londres, e ela falou isso. Não se sabe se a rainha-mãe meteu o pitaco, né, como mostra que ela fez na série, mas realmente o discurso foi, e as palavras não foram exatamente iguais também. Em The Crown mostra ela mencionando por que ela estaria, se justificando por que ela chamou aquele ano de Annus Horribilis, mas não o discurso de verdade não foi demonstrando tanto sentimentalismo assim, sabe? Então, aí tem um pouquinho de ficção, um pouquinho de não ficção. E as ligações telefônicas do Charles e da Camilla aconteceram mesmo? Foi daquele jeito mesmo?
Foi, mas eu não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, sabe por quê? Porque eu já falei sobre isso há muito tempo aqui nesse canal. Então tem um vídeo todinho falando sobre essas ligações e como elas aconteceram. O que eu quero te falar é que a Diana ouviu várias vezes alguns cliques, né, no telefone dela e ela tinha muito medo, ela era meio paranoica até de o telefone ter sido grampeado e realmente você sabe que isso aconteceu. E o que a série não mostrou e que eu fiquei meio assim até de não ter mostrado foi o chamado Squidgate, que é o mesmo que aconteceu com o Charles e a Camila, mas com a Diana e um amigo bem próximo dela também. E ele chama ela de Squidgy, por isso o nome Squidgate, né, quando isso veio à tona. E o repórter da BBC, o Martin Bashir, ele falsificou documentos para atrair a atenção do irmão da Diana e conseguir garantir assim a entrevista? Sim, aconteceu daquela forma mesmo, tanto que em 2020, há 2 anos atrás, a BBC pediu desculpas pela forma como a entrevista foi garantida e prometeu publicamente nunca mais exibir essa entrevista. Claro que isso não impediu a Netflix de recriar não só a entrevista, mas também a forma como ela foi conquistada nessa entrevista. Mas enfim, ainda assim foi daquela forma mesmo. Uma coisa que não aconteceu, pelo menos não se tem registro de ter acontecido, é o fato que a Diana vai conversar com a rainha para avisar ela de antemão que aquela entrevista ia ir ao ar. Até que se prove o contrário, ela não aconteceu. Falando em Diana ainda também nesse episódio, no 7º episódio, né? Faltou freio no carro da Diana mesmo e tudo mais. Não, isso também não aconteceu. Acho que na série isso foi colocado para demonstrar justamente essa paranoia dela. Ela dizia que tem certeza que iam mexer no carro, tem certeza que faziam isso no telefone, aquilo, aquele outro. Ela chegava inclusive a usar caixas de correio aleatórias nas ruas da cidade com medo de que o palácio abrisse as correspondências dela. Então, por isso ela não mandava carta pelo sistema de postagem do palácio, mas sim comprava selo e colocava nas caixinhas de correio na mão. Enfim, então ela realmente tinha uma certa paranoia, né? Ainda falando da Diana, ela teve um relacionamento com aquele médico, o Khan, como mostra na série. Teve um relacionamento com o médico, aconteceu mesmo. Já tem até um filme, né, sobre a Diana, um filme que é bem antiguinho, que mostra esse relacionamento também. E realmente eles foram pro cinema disfarçados. Mas não foi a entrevista no Panorama, no programa da BBC, que fez os dois terminarem o relacionamento, como mostra na série. Ele era uma pessoa muito privada, ele não queria se relacionar seguindo uma coisa mais séria com ela por causa disso, né? Porque ele era mais privado e ela era uma das pessoas mais famosas do mundo. Então, isso sim, mas não foi por causa da entrevista em si. Saindo um pouquinho da Diana, falando mais sobre o Philip, mostra ele com a Penny Knatchbull. Ele realmente traiu a rainha com ela? Bom, como mostra na série, é bem aquilo de ser, como ele fala bastante vezes, né? Companionship. Então era uma companhia, não se tem nem evidência de que ele teria reformado uma carruagem e dado para ela. Eles faziam até muitas coisas na presença da rainha, ela era uma pessoa muito próxima da família, inclusive ela era uma das 30 pessoas que puderam participar do velório do príncipe Philip. Né? E também ela foi convidada para o velório da rainha, agora em 2022. Então isso mostra como realmente não ficou nenhum climão assim com a Penny ou nada do tipo. Falando ainda do relacionamento, a princesa Margaret e o Peter Townsend, eles se reencontraram também como mostra na série? Será? Eles se reencontraram, mas não exatamente como mostra lá. Ela apareceu naquele programa de rádio chamado Desert Island Discs, que ainda está no ar, inclusive, mas um pouco antes, em 81, e ela não escolheu Stardust como mostra na série. Eles se reencontraram em um evento, que inclusive a esposa do Peter não foi, mas não foi assim romântico como mostra na série também, sabe? Você sabe que eles só conversaram, você sabe isso de pessoas que estavam nesse evento mesmo, que eles só conversaram. Então, isso tudo é invenção para realmente, né, trazer um círculo aí na temporada toda, porque o relacionamento já é abordado nas primeiras temporadas. Tem outra pessoa também, o Sidney Johnson, que trabalhou pro Duque de Windsor, antes do oitavo, né, e mais tarde pro Mohammed Al-Fayed. Será que isso é verdade? É verdade, boa parte daquilo é verdade, inclusive acho que merece um vídeo só para contar mais a fundo essa história, né? Me diz o que tu acha, porque daí eu posso programar na minha listinha, no meu calendário e trazer aqui para ti esse assunto, mas o Mohammed Al-Fayed contrata realmente dele, dificilmente ele falou pro Mohammed Al-Fayed sobre os livros, dificilmente ele ensinou ele a caçar
De novo, não se tem evidências disso, então até que se prove o contrário não é verdade, e dificilmente o Muhammad al-Fayed tenha cuidado dele no fim da vida e ido, inclusive, ao cemitério, pelo que se sabe da pessoa do al-Fayed. A casa foi de fato renovada. Ele ficou, o Muhammad ficou meio pé da vida porque a rainha não foi muito grata por eles terem renovado a casa do tio dela. E, na verdade, a monarquia queria esquecer a abdicação, a crise da abdicação, como foi chamada lá em 36. Né? Então, por isso que ela não foi eternamente grata como ele queria que ela fosse. Uma coisa que mostra na série que eu achei meio injusto de mostrar como foi, é o momento que as coisas são retiradas da casa. Meio que a força, parece, né, que a monarquia, que a coroa retira da casa e toma para si aquelas posses. Aquilo não aconteceu daquela forma. Na verdade, a casa foi vendida com todas essas propriedades dentro, esses móveis e itens dentro da casa, tá? E principalmente eles queriam ter acesso aos diários do Duque de Windsor, mas o Duque, ele não mantinha diários, então era uma coisa que... Ele tinha alguns, claro, agendas, né, coisas que mostravam compromissos pessoais, mas não diários como a série sugeriria. Então isso foi leiloado em 98, junto com a casa, né? Só para lembrar. E outra pergunta que eu recebi bastante lá na caixinha de perguntas no Instagram é se o Charles e a Diana realmente se encontraram no Palácio de Kensington mesmo para comer um omelete lá e lembrar dos bons tempos juntos e etc. Não, isso se sabe que não aconteceu e que é pura obra de ficção. Por quê? Aí vai ficar na nossa imaginação e nosso debate. Então tu pode me dizer nos comentários o que tu acha, por que tu acha que isso foi retratado na série. Como eu falei, eu quero ainda fazer vídeos específicos. Eu sei que eu tô devendo vídeos específicos das outras temporadas também, mas o calendário e as dicas que eu quero te trazer aqui são extensos, né? O calendário é muito cheio, mas isso ainda vai sair do papel. Se não for aqui, vai ser pelo menos com Reels lá no Instagram, tá? Então não deixe de me seguir lá no Instagram também, beleza? E a gente se vê semana que vem. Vai rolar mais vídeos aqui semanalmente, todo domingo de novo. E claro, como de costume, sempre lá no Instagram e também uns passeios comigo aqui em Londres. Até lá!